Vamos dar continuidade na nossa abordagem de direito administrativo, dentro daquela ideia de regime jurídico especial, que é o adiantamento do tópico, né, porque ele é avançado, na abordagem sobre improbidade administrativa, ok? Nos tópicos anteriores, ou melhor, no bloco anterior, a gente tinha visto a recente modificação da lei de improbidade na parte da tipologia das penalidades, ou desculpe, dos ilícitos, lembra? E aí, veja, nós tínhamos 4 tipologias, agora nós voltamos a ter 3, porque nós temos, vamos lá, improbidade por enriquecimento ilícito, por prejuízo ao erário e por ofensa aos princípios da administração pública. Lembra? Não é ofensa aos princípios, é ofensa aos princípios da administração pública. Lembra disso? Fizemos toda uma dinâmica, lembrando que aquela tipologia, a 4ª tipologia da improbidade por concessão ou aplicação indevida de benefícios e incentivos do ISS, deixou de ser uma tipologia autônoma e passou a ser um item, um tipo, né, dentro do prejuízo ao erário, quando ele ocorre, ok? Lembrando que a lista de tipos ligados à tipologia da ofensa aos princípios da administração pública passou a ser uma lista exaustiva, lembra? E tudo mais a gente discutiu. Agora, depois que você leu, que já tinha pedido, nós vamos ver esse item que está na tela, que são as penas, ok, pessoal? Leitura por sua conta, logicamente, a gente vai tentar aqui mostrar as mudanças que ocorreram com a recente lei. Tranquilo até aí? Valeu? Então, vamos lá. Bom, vamos começar. Então, vamos começar a falar aqui sobre penas. Combinado? Então, vamos lá. Das penas. O que acontece, pessoal, logo de cara, é que a Lei 14.230, que está aí mostrada para vocês, trouxe algumas pequenas ou até não tão pequenas novidades em relação ao que tinha antes. Vamos lá? Dá uma olhada logo de cara em cima o que era o dispositivo anterior, embaixo o dispositivo atual. Antigamente falava assim, vamos lá? Independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável estaria submetido a tais atos de improbidade. Agora, vamos lá. O que aconteceu? Não mudou muito até aí. Ele diz, acompanha comigo aqui, ó, independentemente das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativa prevista na legislação específica. Você viu que até aí não mudou? Em outras palavras, calma aí. Ele está dizendo que a improbidade administrativa independe da sanção penal, administrativa, civil, porque é uma sanção específica. Até aqui, tranquilo? Só que agora tem um detalhe importante. Vamos ver se você vai acompanhar comigo. Em vermelho. Você percebeu que antes falava independente das sanções penais. Viu aí o destaque penal? Viu aí em cima? Você percebeu que agora fala assim, independente das sanções penais comuns. Viu a diferença aqui? Com destaque na chamada em vermelho? Pessoal, o que começou a discutir a partir daí? Vamos lá. Como você sabe, em função do dispositivo anterior que estava aí, independente das sanções penais, e até porque reproduz o 37, parágrafo 4º da Constituição, sempre foi dito que a improbidade era uma sanção civil de improbidade. A tendência é que isso continue, mas você lembra que a improbidade ela usa boa parte da teoria geral e até de algumas teorias especiais do direito penal? Então, agora veja, quando colocou aqui sanções penais comuns, alguns autores disseram que a improbidade, então, continuaria sendo, entre aspas, um ilícito civil, mas que estaria na fronteira com o ilícito penal especial. Em outras palavras, havendo condenação no ilícito penal especial, em alguns casos não haverá condenação na improbidade para evitar o bis in idem. Fechou?
Na verdade, isso está coerente com o que nós vimos no bloco anterior, porque nós vimos no bloco anterior que a própria legislação diz o quê? Que outras leis que tratem da mesma matéria podem afastar a aplicação dessa lei. Lembra que eu citei até o tal do crime de responsabilidade por falta de probidade na administração? Então, é isso. O enfoque da lei ganhou um contorno um pouco majorado. É um ilícito civil beirando a fronteira do ilícito penal especial. Em outras palavras, havendo uma condenação no ilícito penal especial, para evitar o bis in idem, pode ser que não haja condenação por improbidade ao mesmo tempo, principalmente quando forem ilícitos correlatos, a exemplo do crime de responsabilidade, em que, por exemplo, tem perda da função pública dos dois lados. Ok? Beleza. Feito esse comentário, agora eu vou, de novo, apagar o destaque que está em vermelho e vou trazer um outro destaque em vermelho. Acontece, pessoal, que observe que aqui falava assim, ó, independentemente das sanções civis e administrativas. Você viu aí? Agora você viu que no dispositivo atual ele fala independentemente da responsabilidade civil e administrativa. Vamos tentar, lógico, e aí está junto a sanção também. O que ele está querendo dizer? Mesma coisa. É que, em alguns casos, havendo responsabilidade civil e administrativa, com a respectiva sanção, não haverá bis in idem na lei de improbidade. Vamos dar um exemplo disso? A lei anticorrupção empresarial, que eu já mostrei para vocês. Havendo condenação por ela, como regra, não haverá necessariamente condenação idêntica ou semelhante pela lei de improbidade. Tudo bem para a prova? Estão entendendo esses aspectos? Ok. Vamos apagar de novo agora o destaque em vermelho. E aí vamos fazer mais um destaque em vermelho. Observe agora que o novo dispositivo, que está aqui abaixo, falou assim, ó, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial. E falou ali, se efetivo. Viu aí o destaque? Mas, pessoal, isso aí é um outro detalhe. É que, vamos lá, o fato da pessoa reparar o dano, ressarcir o dano patrimonial em outra esfera, não impede que ele venha a ser responsabilizado aqui na improbidade administrativa. Entenderam mais ou menos? Então, esse artigo 12, com as modificações que ocorreram, ele cria uma sistemática de independência das instâncias e de comunicabilidade das instâncias. Basicamente isso. Agora, nesse ponto em vermelho, que é independente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, alguns comentários importantes. Primeiro, só haverá condenação pelo ressarcimento integral do dano patrimonial se ele ocorrer, se ele for efetivo. Até falei, por exemplo, não há mais aquela ideia de presunção legal do dano, invertendo o ônus da prova para algumas situações. Agora é bem claro. O dano tem que ser efetivo e comprovável. Até aí, tranquilo? Mas não acaba aí. Qual é o efeito pragmático de colocar isso aí no caput do artigo 12? É que aqui embaixo, quando vem a lista de penalidades por enriquecimento, ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da administração, que você está vendo aí, aqui embaixo, quando vem essa lista, observe um detalhe importante. Você lembra que na sistemática anterior, antes dessa lei, 14.230 de 2021, você lembra que havia uma previsão expressa, por exemplo, de ressarcimento integral do dano, ressarcimento integral do dano se houver, no caso de prejuízo ao erário, no caso de ofensa aos princípios da administração? Pronto. O que aconteceu agora na prática? Pelo menos no sentido geral da coisa. O que aconteceu foi o seguinte, vamos facilitar. Quando a gente tira o ressarcimento integral do dano, nessas duas hipóteses apenas, que estavam do lado de lá,
que lembra, antigamente não havia previsão de ressarcimento do dano no enriquecimento ilícito, porque o cara enriquecia, mas não necessariamente causava dano. Agora, houve uma pequena mudança lógica, bem até interessante. Ao colocar isso no caput, como está colocado ali, ressarcimento integral do dano, se efetivo, e aí está implícito, se efetivo e comprovado, ao colocar isso no caput, o que aconteceu, basicamente, é o seguinte: pelo menos em tese, se for efetivo e comprovado, a gente pode ter ressarcimento integral do dano nas 3 tipologias. Valeu? Lembrando que é mais comum acontecer onde? No prejuízo ao erário, porque, havendo prejuízo ao erário, houve algum tipo de dano patrimonial. Pronto, ok? Então é isso. Valeu? Então, agora, ressarcimento integral do dano, se efetivo e comprovado, implicitamente ou comprovado, vale para as 3 tipologias. Entendido para a prova? Ok. E aí é no que couber, porque é se efetivo e comprovado. Agora, feito esse outro comentário, vamos voltar para o caput. E vamos até aqui apagar os destaques, tanto no dispositivo anterior quanto no atual. Agora, pessoal, independentemente da independência das instâncias ou da comunicabilidade das instâncias, veja algo importante. O responsável pelo ato de improbidade está sujeito, ou seja, pode ocorrer, às seguintes combinações. Pronto. Agora veja, até aí não mudou do que estava em cima. E mais ainda, lá dizia assim, aplicadas isolada ou cumulativamente. Falou aqui agora. E lá antigamente, isolada ou cumulativamente. Ou seja, isso não mudou. O responsável pelo ato de improbidade pode receber uma penalidade ou acumulação das penalidades. Até aí, tranquilo? Beleza. Então, isso não mudou. Vamos apagar o destaque. Agora, vamos prosseguir. De acordo com a gravidade dos fatos, ou do fato, não é o que está escrito aqui? Também não mudou, é o que estava em cima, de acordo com a gravidade do fato. Só que você vai ver depois que tem uma novidade sobre a gravidade do fato. Se o fato for de pequena gravidade, pode reduzir a tipologia de pena, das penalidades. Ok? Bom, aguenta aí. Fechamos. Fizemos a comparação dos 2 dispositivos, eles vão cair na prova. Ok? Tranquilo? Chama atenção nesse ponto mais uma vez o seguinte: antigamente, independente das sanções penais. Agora, independente das sanções penais comuns, que as especiais podem trazer comunicação entre as instâncias. Fechado até agora? Matamos. Vamos descer. Próximo passo. O próximo passo, para ganhar tempo, é lembrar que nós tínhamos a tipologia do 10A. Lembra o que era 10A? Era improbidade por concessão ou utilização indevida de benefícios ou incentivos no ISS. Detalhe, esse inciso 4º antigo trazia penalidades para esse caso. Ele foi o quê? Revogado. E por que ele foi revogado? Simples. Porque essa tipologia não é mais uma tipologia autônoma, então não tem mais penalidades específicas. Matamos para a prova? Ok, beleza. Lembrando que utilização ou concessão indevida de ISS, se efetivamente comprovado e se efetivamente resultar em prejuízo ao erário, pode ser um tipo de improbidade por prejuízo ao erário. Matou? Agora, pessoal, a brincadeira começa a ficar legal. O que a gente fez aqui? A gente pegou enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ofensa aos princípios da administração pública, como tipologias de improbidade atuais, e aí a gente fez um quadro comparativo das penalidades. Beleza? Vamos dar um exemplo? Tem perda dos valores. Aqui, para enriquecimento ilícito, tem perda dos valores acrescidos, se isso ficar comprovado.
aqui para prejuízo ao erário, mas, obviamente, não tem perda de valores acrescidos para ofensas à improbidade, ofensa aos princípios da administração pública, que ofensa aos princípios da administração pública não causa valor acrescido, entenderam? Porque, se causar, se desloca para o outro lado. Ou houve enriquecimento, ou houve prejuízo ao erário. Pronto. Entenderam o que a gente fez? Um quadro comparativo? Para facilitar a brincadeira. Então, veja, o da esquerda é enriquecimento ilícito, o do centro é prejuízo ao erário e o da direita, improbidade por ofensa aos princípios da administração. Pronto. Então, vamos começar a analisar. Primeiro deles, em todos os casos, nós temos ressarcimento integral do dano, se ele for comprovado e se ele for efetivo. Pronto. Dano potencial não tem ressarcimento. Outra coisa, presunção de dano também não. Pronto. Até aí. Valeu? Matamos esse ponto. Até porque já tínhamos explicado antes. Agora, vamos lá. Qual a outra penalidade prevista? Perda, e aí? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ok? Só que agora 2 comentários. Primeiro, isso não se aplica, está vendo aqui ó, que está vazio? A improbidade por ofensa aos princípios da administração pública. Segundo comentário, que vai ser importante, observe comigo. Segundo comentário. No caso de prejuízo ao erário, isso só vai acontecer se ocorrer essa circunstância. Ou seja, só vai ter perda do valor acrescido ilicitamente se houver valor acrescido ilicitamente. Porque, como você sabe, às vezes o cara causa prejuízo ao erário, mas não acresce o seu patrimônio. Pronto. E o que significa isso na prova? O efeito, por exemplo, no verbo. Porque uma coisa é deve, outra coisa é pode. Lembra aquela história toda? Tranquilo, já mostrado, inclusive, no EAD das aulas passadas, em que a gente falou sobre improbidade, que eu recomendei que você visse junto com esse vídeo aqui também. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Para terminar, nesse primeiro item. Em relação à perda dos valores acrescidos ilicitamente, eles não ocorrem na ofensa aos princípios da administração e só ocorre se ficar verificada essa circunstância quando se tratar de prejuízo ao erário. Matou? Tranquilo. Próxima pena. Perda da função pública. Perceba algo interessante. Perda da função pública era prevista nos 3 casos. Agora, não é mais prevista na ofensa aos princípios da administração pública. Viu ali? Pronto. Vai cair na prova. Valeu? E por que ela não é mais prevista? Porque está ali em branco. Perda da função pública continua no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário como improbidade. Mas não mais existe onde? Aqui, ó. Na ofensa aos princípios da administração pública. Está ajudando? Viu como é que é fácil? Tranquilo? Só que agora vamos lá. Prossegue a legislação, e eu fiz uma comparação aí. A perda da função pública, viu ali? Nos incisos 1 e 2, ou seja, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, que não tem no caso de ofensa aos princípios da administração, aí que diz aqui, ó, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do comprometimento da inflação. Vamos ver o que significa isso. O cara cometeu improbidade administrativa por enriquecimento ilícito ou por prejuízo ao erário quando ele era servidor de cargo efetivo do Ministério da Saúde. Agora, ele é deputado, ele não perde a função pública. Pronto, de deputado, porque não é da mesma qualidade, da mesma natureza. Entendeu como é que é? Isso. Agora, calma. Acontece que
em vermelho virá algo legal. E aí eu vou apagar aqui o destaque, que a gente já viu. Olha só o que vem em vermelho. Podendo o magistrado, ou seja, o julgador no judiciário que vai tratar da improbidade, no caso do inciso primeiro, e qual é o caso do inciso primeiro? Enriquecimento ilícito, e em caráter excepcional, ou seja, não é em qualquer caso, é só em caso excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da inflação. Ou seja, você entendeu o que ele está falando? No caso de enriquecimento ilícito, quando o cara comete improbidade, sendo servidor do Ministério da Saúde, e agora ele não é mais servidor do Ministério da Saúde, agora ele é, por exemplo, auditor federal do TCU, ele vai poder perder a função pública de auditor federal do TCU, porque o juiz vai poder, o magistrado, conforme as circunstâncias do caso e a gravidade da infração, vai poder estender isso para o novo vínculo, os demais vínculos. Viu como é que é importante para a prova? Agora, destaco, mais uma vez, essa extensão para os demais vínculos pode acontecer no caso do inciso primeiro. E lembra, o caso do inciso primeiro é enriquecimento ilícito, ou seja, não é prejuízo ao erário. Valeu até aí? Em relação à perda da função pública? Está ajudando para a prova? Não é tranquilo? Bom, vamos prosseguir. A outra sanção é suspensão dos direitos políticos. Você percebeu que suspensão dos direitos políticos, antes da Lei 14.230, podia ter nos 3 casos? Está vendo aí? Agora, vamos lá. Bem fácil. Suspensão dos direitos políticos não ocorre mais como regra quando for ofensa aos princípios da administração pública. Pronto. Valeu? Fácil de guardar. Só que agora, vamos lá. Um comentário também importante. Antigamente, tinha aquele papinho lá. Período de 8 a 10 anos, de 5 a 8 anos, de 3 a 5 anos. Agora mudou. Valeu? Que agora mudou como? Só tem 2 hipóteses, que é enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. E é até 14 para enriquecimento ilícito, até 12 para prejuízo ao erário. Tum, tum. E lembrando, mais uma vez, já tinha falado antes, mas vou recordar aqui. Aqui não é perda dos direitos políticos, é suspensão. Porque, passado esse período, automaticamente ele recupera os direitos políticos. Lembra? Tranquilo até agora? Valeu? Fechou? Lembrando que perda dos direitos políticos é diferente de suspensão dos direitos políticos, porque na perda dos direitos políticos, a pessoa, se quiser recuperá-los, depois de cumpridas as exigências, tem que pedir. Na suspensão, como regra, nem sempre ela precisa pedir, pode ser automático. Valeu? Só que aí, vamos embora. Acontece que tem novidade trazido também sobre essa questão. É que, olha ali embaixo que eu fiz o destaque. Quando ele fala de suspensão dos direitos políticos, a legislação da 14.230 fala sobre a contagem do prazo, que é até 14 até 12. E aí ela diz assim, acompanha comigo. Vou apagar esses 2 destaques para mostrar o outro. Essa contagem de prazo na suspensão dos direitos políticos, ela é retroativa para o intervalo de tempo entre a decisão colegiada, viu ali, ó, e o trânsito em julgado da sentença condenatória de improbidade. Vou explicar isso. É que, pessoal, aguenta. A condenação de improbidade, observe aqui embaixo comigo, ela somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. E suspensão dos direitos políticos não vai ter que ser executado? Vai. Agora, veja, vamos lá. Imagina aqui uma linha do tempo. Aqui é o trânsito em julgado. Não é aqui que começa a execução? É. Só que você lembra que até tem decisão do Supremo sobre isso e tem legislação em outras áreas sobre isso.
por exemplo, na parte da lei complementar sobre inelegibilidade. Você lembra que a inelegibilidade envolvendo direitos políticos começa de uma decisão de um colegiado, não pode ser de um juiz singular? Então, em outras palavras, na hora de fazer a execução da suspensão dos direitos políticos, não é no trânsito em julgado? É. Mas aí é até 14 anos no caso de enriquecimento ilícito. Vamos dizer que ficou definido, então, que a pena dele é de 10 anos. Na hora de contar 10 anos, conta assim, ó, desde da decisão do colegiado. Porque o trânsito em julgado pode ser mais tarde, porque o colegiado pode ser, por exemplo, o TRF, e o trânsito em julgado pode ser, por exemplo, no Supremo, entendeu? Então, eu conto desde o TRF, entendeu? Por que ele diz é contada retroativamente? E o que significa isso na prática, de contagem retroativa? Significa, por exemplo, que se ele foi eleito antes disso aí, ele vai poder perder o exercício do cargo político, porque, ao retroagir até o colegiado, mata ele. Então, mais uma vez, olha o desenho aí. Considerando uma linha do tempo, considerando que o cara cometeu a improbidade aqui, ó, nesse momento. Aqui, mais tarde, ele é condenado pelo colegiado, TRF, porque antes foi o juiz. Aí, aqui, por exemplo, tem o trânsito em julgado ocorrido, por exemplo, no STF, e ele pega 10 anos. Os 10 anos contam desde o colegiado, porque opera retroativamente. Agora, veja, em relação à suspensão dos direitos políticos, e não às demais penalidades, porque para as demais penalidades, por exemplo, perda da função pública, vai ser a partir do trânsito em julgado. Matou? Tranquilo? Viu como é que é? Sossegado e vai cair na prova? Ok, vamos prosseguir. Ainda falando agora sobre as penas. Vamos voltar aqui. Então, nós acabamos de explicar suspensão dos direitos políticos, até 14, até 12, não se aplica na ofensa aos princípios da administração, até 14 é para enriquecimento ilícito, até 12 para prejuízo ao erário. Matou. E opera retroativamente, nesse caso, da data do colegiado a partir da condenação do trânsito julgado. Ok? Agora vamos prosseguir. Na sequência, vem a penalidade de quê? Pagamento de multa civil. Pagamento de multa civil. Pagamento de multa civil. Perceba que ela tem nos 3 casos. E perceba que antes também tinha nos 3 casos. Valeu até aí? Sossegado? Primeiro comentário importante. Lembra que pagamento da multa civil está previsto na lei, mas não estava previsto na Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º. Mas não tem problema nenhum, porque quem fixa a penalidade é a lei, não é a Constituição. Porque lembra que a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena, nesse caso é pena, sem prévia combinação legal? Então é a lei mesmo, e a lei aí colocou o pagamento de multa civil. Agora vamos facilitar. Como é hoje? No caso de enriquecimento ilícito, EI, está aqui em cima, paga multa civil equivalente ao valor que teve de acréscimo ao patrimônio. Ok? Vou dar um exemplo. O juiz vai lá e fixa. Teve acréscimo de 1 milhão, paga multa civil de 1 milhão. Pronto. Agora, calma. Aqui é prejuízo ao erário, PE. Qual é a base de cálculo? Paga a multa civil equivalente ao valor do dano. Porque prejuízo ao erário não significa um dano ao valor do dano. E lembrando que é equivalente. Quer dizer, não precisa ser, nem sempre precisa ser 100%, ok? Pode ser menos, pode ser mais, vai depender do juízo. Agora, calma. Como é que ele vai colocar na prova? Ele vai dizer assim, teve improbidade por prejuízo ao erário, pagamento de multa civil em função do acréscimo do patrimonial. Falso. Misturou uma coisa com outra. Pô, até minha mãe acerta esse negócio na prova. Tá tranquilo até aí? Valeu? Ajudou? Só que agora, bora, do lado direito.
E aí vou colocar até numa outra cor, vou colocar em preto. Aqui não é ofensa aos princípios da administração pública, OPAP. Perceba, o pagamento da multa civil é até 24 vezes. O quê? A remuneração percebida pelo agente. Pronto, acabou. E perceba que antes mudou a parada, né? Porque antes era até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, até 2 vezes o valor do acréscimo patrimonial, até 100 vezes a remuneração percebida. Agora é equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, equivalente ao dano ao erário e até 24 vezes a remuneração percebida. Pronto. Tranquilo até agora? Conseguiu matar? Conseguimos ver tudo aí no caso de multa, pagamento de multa civil do EI, do PE e do OPAP? Ok, agora calma. Acontece que a legislação vai trazer informação importante. Eu desloquei o parágrafo para cá. Ele diz assim, que essa multa civil pode ser aumentada até o dobro. Aí vem, se o juiz, que é o julgador, considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma do 1, 2, 3, que é equivalente ao valor acréscimo para EI, equivalente ao dano para PE e até 24 vezes a remuneração percebida para OPAP, se isso for ineficaz, está vendo ali, ó? Para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, pode ir até o dobro. Pronto. E aí, pessoal, o que significa até o dobro? Vai ser importante a gente fazer a análise aqui. É que, vem lá, se pode ir até o dobro, e vale para o 1, 2, 3, incisos 1, 2, 3, então significa até o dobro do valor do acréscimo patrimonial para o EI, até o dobro do valor do dano para a PE, cuidado disso, e até 48 vezes a remuneração percebida no caso da OPAP. Pronto. Cuidado, fica atento com isso, né? Porque a banca na prova pode ir no caso prático. Matamos a multa. Agora vamos lá. Qual é a outra penalidade? As outras penalidades aqui previstas são proibição de contratar com o poder público, que vale para os 3. E qual é a outra? Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios ou cambiais, direto ou indiretamente. Também vale para as 3 tipologias. Beleza? Detalhe, não mudou em relação ao que era antes, que também era para as 3 tipologias. Não é melhor guardar assim? Valeu? Só que agora aguenta. Vamos lá. Detalhe. No caso do EI, não superior a 14 anos a penalidade. No caso do PE, não superior a 12. E no caso do OPAP, não superior a 4. Então, não superior a 14, não superior a 12, não superior a 4. Pronto, acabou. E lembrando, aqui em cima era até 14 e até 12. E aqui não tinha penalidade. Lembra? No caso de suspensão dos direitos políticos. Agora, manteve o 12 e 14, só que de novo, EI não superior a 12, PE, EI não superior a 14, PE não superior a 12, OPAP não superior a 4. Matou? Valeu? E lembra, essas 2 penalidades, que é a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefício, incentivo fiscal ou creditício, diretamente ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, de que seja sócio majoritário, lembra que essa proibição já existia antes, vale para as 3 tipologias, e lembra que é uma punição que não está prevista na Constituição, no 37, parágrafo 4º. Já tínhamos visto isso. Mas está na lei, e a lei pode prever sanções adicionais. Matou até aí? Muito bem. Só que agora, pessoal, vem a legislação e fala também o seguinte: quando tratar de proibição para contratação com o poder público, está vendo ali?
E aí, veja, não está falando sobre, nesse caso aí, sobre proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios e fiscais, creditícios tributários, ok? Porque aí, mais uma vez, está falando de uma regra especial para proibição de contratar com o poder público. O que a legislação traz de importante, nós vamos destacar. Acompanha comigo. Ela diz que, em caráter excepcional, quando houver motivo relevante e justificado, essa sanção pode extrapolar o ente público lesado. O que é isso? O ente público lesado é a União, então ele pode ficar proibido de contratar com o Estado, com o DF ou com o município. Extrapolou o ente público lesado. Entendeu como é que é? E veja, é só para proibição de contratar, não é para receber incentivo ou benefício fiscal, creditício ou tributário. Agora, de novo, a legislação fala assim, observados os impactos econômicos e sociais dessa sanção, ou seja, qual vai ser o impacto? Isso é o tal do consequencialismo. A gente vai observar se essa punição vai trazer impacto econômico ou social desproporcional. Porque a gente tem que preservar, está vendo ali? O juiz tem que preservar a função social da pessoa jurídica. O que é a função social da pessoa jurídica? Ela manter a sua continuidade. Em outras palavras, a gente vai punir a empresa, mas não vai acabar com a empresa. Basicamente isso. Está tranquilo? Entendido esse aspecto adicional em relação à proibição de contratar, e que não envolve, nesse caso, a proibição de receber incentivo ou benefício creditício, tributário ou fiscal? Matamos. Já, então, matamos, vamos apagar os destaques. Acontece, pessoal, que prossegue a parada. A legislação ainda falou assim, que essa proibição de contratar ela deve constar, ou seja, deve ser registrada no SEIS. O que é o SEIS? É o Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e Suspensa, que está prevista lá na Lei 12.846, que envolve, por exemplo, a Lei Anticorrupção Empresarial. Tudo bem até aí? Então, essa proibição de contratar tem que ser registrada lá. E lembra que benefício, incentivo fiscal, creditício cambiar, a proibição não é colocada lá. E aí vem, ele fala algo óbvio, vai registrar no SEIS, observadas as limitações temporais da decisão judicial. Porque, não sei se você lembra, proibição de contratar é não superior a 14, não superior a 12, não superior a 4. No caso, respectivamente, do EI, PE e OPAP. Pronto. Tranquilo? Valeu? Feito esse comentário até aqui, então, gostou desse quadrinho comparativo? Viu como é que ele ajuda para o nosso trabalho profissional e também ajuda para a prova? É que, basicamente, quando comete improbidade, a gente vai ter que analisar o quê? Ressarcimento integral do dano, que vai existir em todos os casos, né? E, se comprovado e efetivo, perda dos valores acrescidos ilicitamente. Veja, se ocorrer no caso do PE e não acontece no caso da OPAP. O que mais? Aí vem perda da função pública. Não acontece no caso da OPAP. E lembra, é apenas para o mesmo vínculo, mas, no caso do enriquecimento ilícito, em caráter excepcional, pode estender aos demais vínculos. Aí vem suspensão dos direitos políticos. Acontece para o EI e para o PE, mas não acontece para o OPAP. E é, respectivamente, até 14 anos, até 12 anos. Agora, lembra, na contagem do prazo da suspensão de direitos políticos, começa a execução no trânsito em julgado, mas retroage até a condenação do primeiro colegiado. Pronto, mostramos. Aí vem multa civil. Tem
os 3 casos. Concorda comigo? Mas aí o que a gente viu? No caso do EI, equivalente ao acréscimo do patrimônio, PE, equivalente ao dano, e OPAP, até 24 vezes o quê? A remuneração percebida. Agora, de novo, isso aqui tudo pode ser colocado em dobro, né? Se o juiz considerar a situação econômica do réu, pode tornar ineficaz a decisão. É que o cara é ricão e a penalidade está fraca, então a gente pode levar até o dobro. Valeu? Para terminar, nós ainda temos proibição de contratar o poder público. Pega para todo mundo. E aí, veja, de novo, essa proibição de contratar, ela vai ser registrada no 6, que é o cadastro, observados os limites temporais, que é não superior a 14, não superior a 12, não superior a 4. Valeu? E mais, essa proibição de contratar em caráter excepcional, com motivo relevante justificado, o juiz pode fazer com que extrapole o ente público lesado, ou seja, vai ficar proibido de contratar não só com a União, que foi lesada, mas também com União, Estado, DF e município. Pronto. Agora, para terminar, além dessa punição, tem a outra, que é o quê? Proibição de receber benefício fiscal, creditício ou cambial. Desculpe, fiscal, creditício, e aí o tributário está implícito dentro do benefício ou incentivo fiscal, né? Então, é benefício ou incentivo fiscal creditício. Aí, veja, de novo, diretamente ou indiretamente. E indiretamente envolve, inclusive, uma pessoa jurídica que entre interposta com um sócio majoritário, ou seja, o cara está criando uma outra PJ para dar burla na punição. Já mostrei isso nas aulas passadas do EAD. E aí, veja, para esse caso também da proibição de receber benefício ou incentivo creditício ou fiscal, é não superior a 14, não superior a 12 e não superior a 4 anos, respectivamente, para o EI, PE e OPAP. Matamos as penalidades. Está de boa, pessoal? Vamos prosseguir. Acontece que a legislação vem e fala assim: quando tiver responsabilização de pessoa jurídica, então aí que não está falando pessoa física, deverão ser considerados, nós já vimos, os efeitos econômicos e sociais da sanção, de modo a viabilizar a manutenção das suas atividades. Lembra que a gente já tinha falado um pouco sobre isso? Lá na proibição de contratar, mas aqui ele está falando também nas demais. O que é isso, pessoal? É que, em se tratando de pessoa jurídica, a gente vai punir a pessoa jurídica, mas não pode inviabilizar a sua sobrevivência, o seu prosseguimento. Sabe por quê? Entre aspas, porque a empresa gera emprego. Aí, na prova, ele diz assim: na responsabilização da pessoa jurídica e física, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais para viabilizar a manutenção das atividades. A tendência é dar errado, porque aí não tem pessoa física. Valeu? Feito esse comentário, lembra, a empresa gera emprego, por isso que está a pessoa jurídica. Agora, vamos lá. Aí vem algo importante, parágrafo 5º. E se for improbidade com menor ofensa aos bens jurídicos tutelados? Aí a lei diz que a sanção vai ficar limitada à aplicação de multa, sem prejuízo, logicamente, do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Então, pessoal, o que significa isso? Independentemente da tipologia, se é EI, PE ou OPAP, se for menor ofensa, e isso é um conceito jurídico indeterminado, quem define é o juízo, quais as penas que o cara recebe? A de multa, e qual a outra? Pode receber ressarcimento do dano, se efetivo, e pode receber a perda dos valores acrescidos, quando ocorrer. Lembrando que ele ocorre no enriquecimento ilícito, ele pode ocorrer ou não no PE, no prejuízo horário, e ele não ocorre no EPAP. Então, você entendeu
que, independente das tipologias, se for improbidade com menor ofensa ao bem jurídico tutelado, a penalidade é só essa, então isso é cuidado na prova. Valeu, pessoal? E aí a multa segue os parâmetros de multa já fixados lá, né? Que é equivalente ao valor acrescido, equivalente ao dano ao erário, ou até 12 vezes, no caso da multa, ou até 24 vezes, desculpe, no caso da multa civil, ok? Podendo ser dobrada se o cara fizer, se for situação excepcional em que ficar comprovada a ineficácia da pena pela situação econômica do réu. Muito bom. Vamos prosseguir? Estamos chegando já ao final. Pessoal, já caminhando para o final, perceba que o parágrafo único, que falava o seguinte, que o juiz, na hora de aplicar a penalidade, ia considerar a extensão do dano pelo proveito patrimonial, isso foi revogado. Beleza? Em outras palavras, o proveito patrimonial não é considerado em relação à extensão do dano causado. O dano causado é ressarcido integralmente pelo dano efetivo, e não pelo dano efetivo e os seus acréscimos em proveito do patrimônio. Vou explicar diferente. Parece dizer aí que são os danos emergentes, mas não os lucros cessantes, por exemplo. Entendido? Porque os lucros cessantes já não teriam mais consideração para a extensão do dano causado, que foi revogado esse parágrafo. Prossegue. O parágrafo 5º a gente já viu, por isso que eu coloquei ele aqui em cinza. Você está vendo aí, ó. Então, nem vou conversar mais sobre ele. Agora, vamos caminhar para o parágrafo 6º. O parágrafo 6º fala assim: se ocorrer lesão ao patrimônio público. Aí ele fala sobre a reparação do dano. A reparação do dano deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas outras instâncias, criminal, civil e administrativa, pelos mesmos fatos, porque se for fato diferente, não vai deduzir. Isso aí é meio intuitivo, mas vamos lembrar. O cara é condenado por improbidade e prejuízo ao erário, causou dano de 1 milhão. Então, ele tem que ressarcir 1 milhão. Acontece que ele já foi condenado lá na instância penal e lá, na instância penal, e lá ele ressarciu 1 milhão. Então, veja, eu vou deduzir e vai ficar 0, ele não ressarce agora. Agora, detalhe, mais uma vez, isso se for para os mesmos fatos. Importante na prova. É para evitar o bis in idem, que é indevido, no ressarcimento do dano. Ok? Prossegue, parágrafo 7º. O parágrafo 7º, pessoal, que também vai cair na prova, é tranquilão, ele fala que as sanções que forem aplicadas às pessoas jurídicas, empresas, por exemplo, pela lei anticorrupção empresarial, até porque ela trata de empresa mesmo, deverão observar o princípio do non bis in idem. Está vendo ali? E o que é o princípio do non bis in idem? É que ele não pode, pelo mesmo fato, receber a punição lá pela lei anticorrupção empresarial e aqui também. Pronto. Valeu? Combinado? Tranquilo? Matou? E é pelo mesmo fato. Cuidado na prova. O parágrafo 8º está aí colocado em cinza, porque a gente já falou sobre ele. Então, agora vamos falar sobre o parágrafo 9º e o 10º do artigo 12 da lei, para terminar o bloco de agora. O 9º, pessoal, fala assim, acompanha comigo aí na cor preta. As sanções previstas neste artigo, ou seja, decorrentes do EIPE e OPAP, somente, poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cuidado com condenatória, porque a sentença for absolutória, o cara não é condenado. Então, se ele tirar o condenatório na prova, pode dar errado, né? Pessoal, isso a gente já tinha visto. É só no trânsito em julgado que vai ter execução. Agora, lembrando,
no caso da suspensão dos direitos políticos, por até 14 anos, até 12 anos, no EI e no PE, já falamos, aplica a partir do trânsito em julgado, mas pegando o período retroativo da decisão do colegiado. Já tínhamos visto isso, ok? E, inclusive, é o que está embaixo em vermelho. Olha lá, na contagem de prazo, quando for suspensão dos direitos políticos, ela é retroativa até a data do colegiado. Valeu? Resultado disso, terminamos esse bloco com abordagem sobre as penas, ou das penas, sobre as penas na improbidade. Recomendação, dê uma olhada, se você quiser, lá no EAD gravado, que tem a aula sobre as penas lá, e dê uma olhada aqui e compare as duas. E mais ainda, faça a revisão desse bloco mais de uma vez, fazendo a sua resenha, e mais ainda, tente aproveitar ao máximo esse quadro comparativo que a gente montou e discutiu, porque viu que ele ficou bem pragmático. Né, pessoal? Exemplo que vai cair na prova. Vamos ver se a gente consegue mostrar. O cara vai e diz assim, fulano cometeu improbidade. Deve ter perda do valor acrescido. Falso, porque na OPAP não tem perda e no PE só tem perda se a circunstância ocorreu, ou seja, se tiver valor acrescido. Pronto, é um exemplo de questão de prova. Valeu, pessoal? Tranquilo? Então, esse quadro comparativo ajudou bem. Faça uma resenha, faz até o seu quadrinho direitinho também na resenha, porque vai ajudar. Resultado disso, pessoal, na próxima aula, no próximo bloco, melhor dizendo, porque a gente não está trabalhando com aula só, a gente está no bloco. Ou seja, um bloco, às vezes, tem mais de uma aula. No próximo bloco, nós vamos agora discutir declaração de bens e, na sequência da declaração de bens, alguma coisa sobre o processo administrativo judicial. Não tudo, porque uma parte disso aí é aula sobre direito processual civil, não é direito administrativo. Mas entendeu a leitura para a próxima aula? Já sabe o que tem que fazer? Então é isso, pessoal. Te encontro no próximo bloco. Tamo junto. É o Cátedra com você.